Muito bem, irmãos, eu quero estar convidando a você, esteja abrindo a sua Bíblia e vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses 3, capítulo 3, versos 1 a 4, diz o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Queridos, Cristo ressuscitou. Cristo cumpriu a sua tarefa, cumpriu aquilo que foi lhe dado pelo Pai Celestial, para que realizasse dentro de um certo tempo o seu ensino, o seu exemplo, a sua vida, e a vida dele foi dada para muitas pessoas. Refletimos isso tanto na leitura bíblica que fizemos no começo do culto, quanto também aquela que nós vimos através dos cânticos, daquilo que foi a morte de Cristo, daquilo que é Jesus, daquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia. E hoje eu quero estar conversando com vocês nesta noite acerca de morte e vida, e acerca do meu papel, do seu papel na ressurreição de Cristo. Ou seja, o que através da ressurreição de Jesus Cristo, Deus deseja nos ensinar? O que Deus deseja ensinar com você, através de Jesus Cristo ter morrido? Às vezes você fala, mas isso eu já sei. Mas eu vejo que nós sabemos, Ele morreu para me salvar, morreu para te salvar, morreu em favor de muitos, e a única coisa que nós temos que fazer é aceitar isto. Sim, mas é só isso? Não. A ressurreição de Cristo traz resultados para a nossa vida. A ressurreição de Cristo, ela traz a cada um de nós muitas lições também. E eu quero hoje estar falando sobre algumas lições que Ele tem para nós. Talvez se você soubesse, se você já tem vivido, se você já tem participado disso na sua vida corriqueira, diária, agradeço muito ao Senhor. Mas se isso também for um desafio para a sua vida, eu desejo que esse desafio possa ser enfrentado e colocado adiante, para que o Deus seja glorificado através de Jesus Cristo vivendo na sua vida. Primeira lição que a ressurreição de Cristo nos traz é que eu e você, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida ou da sua vida, nós ressuscitamos com Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Paulo, sabendo dessa situação, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, é a condição de buscar as coisas do alto, é porque nós fomos ressuscitados. E aqui, a ressurreição deve colocar-se na questão de morrendo para uma velha vida. Assim como Jesus Cristo, para ser ressurreto, ele precisou morrer. Nós também precisamos morrer para a velha vida. Ah, pastor, isso é muito difícil. Realmente o é.
Você acha que foi fácil a Jesus Cristo enfrentar a morte? Ele, passando por toda a situação, pediu para os seus discípulos irem ao monte para orar. E naquele momento crucial da sua vida, naquele momento difícil da sua vida, ele pediu ajuda em oração, para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. Ou seja, morrer, ir para a cruz, ser entregue, ser esbofeteado, se fazer pecado por nós. Morrer para a velha vida significa fazer aquilo que nós não queremos fazer. Significa realizar aquilo que nós não queremos deixar e que não é fácil a realização. Morrer para a velha vida significa abandonar velhos hábitos ou velhos vícios que de tanto você realizar faz parte da sua vida. Por isso, a ressurreição de Cristo nos ensina que eu fui também, você também, ressuscitou com Cristo. E é por isso que você precisa morrer para essa velha vida, para velhos hábitos, para velhas situações. E quando falo de morrer para a vida de velhas situações, eu vou falar, das outras coisas que também nós devemos fazer, e eu quero fazer menção, que isso é o que liga a nossa vida, ser uma vida que morre para velhos hábitos, velhas situações. Mas também dessa ressurreição de Jesus Cristo, você precisa morrer para ressuscitar. Mas na ressurreição, o que é? É justamente uma nova vida, é uma nova perspectiva de vida. É uma vida que se vive com Cristo que vive. Não com Cristo que é apenas memória. Não com Cristo, Às vezes, quando a gente vai participar da ceia do Senhor, as pessoas pensam só da maneira triste. Da maneira que Cristo morreu, da cruz, da morte. Mas esquecemos que na ceia do Senhor nós temos o quê? A vida. O Cristo que ressurgiu. A nova vida que se tem. E se fui ressurreto com Jesus Cristo, se eu ressuscitei também com Jesus Cristo, essa nova vida eu tenho que ter nele. Com novas convicções, com novos comportamentos, com novas situações, fazendo frente àquilo que morreu. Fazendo uma força contrária com aquilo que morreu. Quando vive, ele não vive mais, ou quando ele ressuscita, não mais aquela vida que tinha. E assim, como Paulo nos ensina que tudo se fez novo, aquilo que era antigo ficou para trás, nós também temos que lembrar, quando eu fui ressurreto com Jesus Cristo, essa nova vida com Cristo se fez presente na minha vida, no meu viver. Essa é a primeira lição. Eu fui ressurreto com Cristo. E eu quero que você repita isso, onde quer que você esteja. Eu fui ressurreto com Cristo. Eu fui ressurreto com Cristo. E eu quero que você saiba disso, porque Paulo fala, se vocês foram ressurretos, agora vem a segunda coisa, a segunda lição. E ele diz assim, no versículo ainda 1, buscais as coisas lá do alto. Então, a primeira lição, se é lembrar e tomar consciência que eu fui ressurreto com Cristo, então a segunda é que eu devo buscar as coisas do alto. Eu devo buscar as coisas do alto, por quê? Porque isso é o que ele coloca, ou seja, a nova vida exige então de nós algo também novo. E as coisas do alto então devem ser as coisas que nós devemos buscar. O que é esse buscar? É buscar. Esse verbo, fala acerca, de procurar com o fim de encontrar. Então essa busca não é assim uma busca sem graça. Não é uma busca assim, aquela busca sem interesse algum. Não é uma busca de quem realmente busca alguma coisa. Tem gente que às vezes fala que vai procurar alguma coisa e procura um segundo e já desiste. Isso não é busca. Mas esse buscar é alguém que realmente, com interesse, com afinco, busca
encontrar e procurar algo até achar. E às vezes quando você fala de novas atitudes, novos comportamentos que nós devemos ter quando nós cremos em Cristo, quando nós ressuscitamos com Cristo, quando nós temos nova vida com Cristo, as pessoas falam, mas é muito difícil. Por isso que aqui ele fala acerca que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. O que eu tenho que ter? Eu tenho que pensar naquilo que vem de Deus. Eu tenho que ter esperança. Eu tenho que lembrar que eu serei uma pessoa que também muda as situações, que muda também o jeito, de ser. Eu preciso saber que cada um de nós que aqui vivemos, nós devemos estar lembrando o que são essas coisas do alto. Se você lembrar, essas coisas do alto são aquilo que Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 e 23, fala acerca disso. Ele fala que nós temos que buscar coisas melhores do que os frutos da carne. Então eu preciso buscar outras coisas, eu preciso buscar coisas importantes dentro da nossa vida. E quando eu falo de buscar as coisas do alto, então, se você olhar na palavra de Deus, se você buscar na palavra de Deus aquilo que nós precisamos realmente ter, e você vai ver que Paulo, ele fala isso na sua carta, ele coloca aquilo que é importante ter. Vamos, se você puder abrir, abra a sua Bíblia em Gálatas 5, capítulo 5, verso de número 22 e 23. E você vai poder ver aquilo que ele coloca, então, para a nossa vida. Ele diz assim, um momentinho só que eu vou abrir a minha aqui. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olhamos que essa situação é aquilo que nós precisamos estar então buscando. Essas coisas do alto. Nós olhamos e verificamos que Deus deseja fazer em nossa vida. Se você olhar, não nesse mesmo texto, mas no texto que nós lemos em Colossenses capítulo de número 3, se você olhar no capítulo de número 5, nós vamos ver aquilo que nós precisamos buscar. Naquele mesmo texto, Paulo fala lá para aqueles irmãos de Colossos, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vem dizendo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E depois ele vem colocar, olha, vocês têm que deixar de todo lado. E depois, versículo 8, ele vem falar assim, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Depois ele diz, não mintais uns aos outros. Então essas coisas nós vemos que nós devemos fazer morrer e buscar o oposto disso. Por isso que eu citei Gálatas 5, 22 e 23. Eu tenho que buscar então isso, mas buscar avidamente. E é interessante, não é só buscar e esquecer. Não é só, agora eu compreendi isso, mas eu vou deixar de lado. Ele fala então uma outra lição que a gente precisa ter. E ele diz aqui no versículo 2 que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Ou seja, ocupar a nossa mente. Ter o entendimento. E aqui ele fala de ser sábio.
A palavra que ele utiliza é justamente ser sábio, ter entendimento, sentir, pensar e ter uma opinião de si mesmo acerca dessas coisas. Por isso, quando nós falamos acerca das atitudes, daquilo que nós devemos estar buscando, não somente buscar, fala assim, busquei e fiz a minha tarefa. Não, buscar significa ter muito, querer muito e conseguir isso. E depois de conquistado, não é deixar como troféu, mas é agora usar isso, pensar nisso, pensar a todo tempo. E é por isso que quando a gente vê que a gente precisa então buscar tais coisas, nós observamos que quando lá em Gálatas 5, 22 e 23, aquilo que é o fruto do Espírito, é isso que nós precisamos também então buscar dentro da nossa vida. Você vê que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, eles vão ser o oposto daquilo que se vive, daquilo que é o fruto da carne. Você vê versículos 18 até 21, ele vai tratar sobre isso em Gálatas. Mas eu devo pensar então as coisas que fazem oposição aos frutos da carne. Devo ter, então, a bondade. Ao invés de ter ira, eu devo ter a paciência. Ao invés de ter a indignação apenas. Tem gente que é indignado com muitas coisas, mas o que ele faz para que aquilo que se tem mude de quadro? Nós precisamos estar lembrando, né, que dentro da vida nossa, o pensar e agir significa muito. Então, quando Paulo fala, olha, não mintais uns aos outros. Então, quer dizer que a mentira não pode fazer parte. Agora, qual é o contrário da mentira? A verdade. Então, na verdade, eu tenho que pensar. A mentira eu tenho que colocar de lado. E dessa forma, eu então vou fazendo com que esse Cristo ressuscitado vive na minha vida. Então eu tenho que pegar, deixar que essa forma de viver, a nova vida de Cristo, se eu fui ressurreto com Cristo, eu preciso então deixar que a minha vida seja preenchida com as buscas das coisas do alto. Vamos repetir comigo aqui. Deverei buscar as coisas do alto. Deverei buscar as coisas do alto. E além de buscar as coisas do alto, eu quero que você repita comigo agora. Deverei pensar nas coisas do alto. Deverei pensar nas coisas do alto. E quando eu falo de pensar nas coisas do alto, eu digo assim para você que a sua vida, ela não é tão somente um pensamento temporal, um pensamento, né, de tempo, um segundo, um minuto que eu quero pensar nisso só. Mas pensar a todo momento, em viver uma vida nova, em viver com novos padrões, em viver com novas situações. E Paulo quer ensinar isso para aqueles irmãos de Colossos. E ele também quer ensinar uma outra lição. Diante de tudo isso, contrariando as situações que a vida vive, né, aos seus olhos, que as pessoas vivem aos seus olhos. Você às vezes vai viver uma vida que as pessoas falam, mas como é assim? Não, desse jeito não dá para viver. Quando você às vezes é certo, você às vezes torna-se errado, porque as outras pessoas fazem coisas erradas, e você que faz a certa, as pessoas te criticam. Como eu posso viver assim? Então Paulo coloca uma lição de esperança para cada um de nós. Ele diz lá no versículo 4, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, olha, se você for ressuscitado com Cristo, se você buscar as coisas lá do alto, se você pensar nas coisas lá do alto, e você vai falar, nossa, mas essa vida é muito difícil de se viver. Mas eu quero então que agora você venha com entenda essa mensagem de esperança que
Paulo coloca. Ele diz assim, que nós, então, teremos também a esperança. Porque nós não estamos sozinhos. Se Jesus Cristo ressuscitou, Ele está conosco. Mas a palavra também coloca que Ele virá uma segunda vez. Ele está conosco, mas como é que pode vir uma segunda vez se Ele já está conosco? Está conosco espiritualmente, está conosco de maneira invisível, mas Ele virá uma segunda vez. Então tenha a esperança de celebrar juntos essa vitória. Versículo 4 fala isso. Fala que nós estaremos com Ele, né? Que a nossa vida se manifestar, quer dizer, vai manifestar. E fala, e vocês também serão manifestados em glória. E quando ele fala em glória, ele quer se referir à sua segunda vinda. Que é vitória. Que é conquista. Paulo, sabendo disso, lá em Romanos, ele fala acerca, né? De que nada há de se comparar com a glória vir a ser revelada em nós, através de Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu quero que você tenha dito amém aí na sua casa. Porque ter esperança, celebrar a vitória juntos com Jesus Cristo é o que todos nós queremos. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de ser difícil lutar contra essas coisas que são as coisas da terra, em contrariedade às coisas da terra, pensar nas coisas do alto, não somente buscar, mas viver, pensar, agir segundo essas coisas do alto. Mas ele diz assim, olha, façam isso, e nós teremos essa vitória juntas, todos juntos, vitória afinal, e vitória no final. Por isso, eu quero que você possa lembrar sempre, se a sua luta está difícil, eu quero dizer que você possa estar dizendo, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Porque eu celebrarei a vitória junto com Cristo. Eu tenho esperança porque eu celebrarei a vitória junto com Cristo. E nós vemos isso. Se Paulo nos ensina que é para termos esperança, não deixe que elementos da terra, pressões da terra, pressões do mundo, possa fazer com que você não pense nas coisas do alto e não busque nas coisas do alto. Tenha esperança de que enfrentando tudo isso, você terá um lugar nessa conquista, nesta glória, junto com Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Por isso aprendemos que essa ressurreição de Jesus Cristo dá-nos condições de fazer morrer as manifestações da velha vida, que me atrapalha hoje, que atrapalha e que faz pressão sobre nós. Nos ensina também que eu vivo uma nova vida, apesar das marcas do pecado. Eu, você, cada um de nós vivemos uma nova vida, apesar do pecado. Nós temos condições também de buscar as coisas lá do alto, porque nós não estamos sozinhos. Jesus já nos ensinou que o Espírito Santo nos auxilia, que faz nos lembrar das coisas que Ele tinha ensinado, e que Ele nos ajuda também com a palavra. Eu tenho condições, você também tem condições de buscar as coisas lá do alto. Não somente buscar, mas pensar, agir e realizar também, e fazer presente na vida. E é dessa forma que eu sigo e você também segue o caminho. Você pode seguir esse caminho com esperança da segunda vinda de Cristo. Você pode saber de que Ele é aquele que diz que eis que estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. E esse momento que nós aguardamos será incomparavelmente melhor que todas as coisas. É por isso que eu desejo que você, eu, cada um de nós, possamos nos apropriar dessa vida nova com Jesus Cristo, o ressuscitado. E eu quero neste momento fazer uma oração. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos que o Senhor nos dirija para essa vida junto com Jesus. E se há alguma pessoa aqui
que não tem essa certeza aqui, que nesse momento possa dizer: Senhor Jesus, entre no meu coração. Eu quero ter essa certeza. Eu quero também reconhecer os meus pecados, que o Senhor foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, não só do mundo, mas o meu também. Por isso, Pai querido, vem, Senhor Deus, ouvir esta oração. Ouvir também a oração de que cada um daqui quer mais e mais buscar as coisas lá do alto e também pensar nessas coisas, viver, Senhor Deus, através das coisas do alto. E deixando, Senhor Deus, as coisas da terra. Deixando, Senhor Deus, esse lado do espírito da carne. Esse lado também que o Senhor nos ensina através dessa palavra que nós lemos e de que a carta de Paulo aos Colossenses nos ensina. Ajuda-nos, Senhor Deus, e dirija-nos. E faz-nos ter sempre a esperança da segunda vinda do teu Filho Jesus Cristo. E é nessa esperança e também em gratidão a Ti que nós estaremos, Senhor Deus, em breve fazendo e participando da mesa do teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos neste momento. Amém.